Se quiser entender de fato os seriados coreanos de época, veja este vídeo até o final. Normalmente, todas as nuances culturais não são percebidas pelos espectadores ocidentais e perde-se muita coisa, ou achamos que o dorama é bobo ou infantil. Para corrigir esta visão, é preciso entender todos os aspectos culturais e históricos que envolvem estas séries. Para tanto, é necessário primeiro localizar a época em que se passa o enredo da história. Da época teremos informações sobre o sistema de governo, a ordem social, a situação econômica e a política externa vigentes no país. Inicialmente, informamos que a história antiga da Coreia se divide em dinastias, ou seja, ela é dividida em períodos de tempo em que uma mesma família se manteve no poder. A queda de uma dinastia e a ascensão de outra normalmente ocorre como resultado de uma grave e insustentável crise política, econômica, social ou religiosa, quando uma nova ordem surge e se estabelece. Na Coreia, tivemos as seguintes dinastias. A dinastia Gojoseon, que durou de 2333 a 108 a.C. A Três Reinos, de 57 a.C. a 668 d.C. A Silla Unificada, de 668 a 935 d.C. A Goryeo, de 918 a 1392. E por último, a dinastia Joseon, que durou de 1392 a 1910. Usualmente, as séries de época retratam a última dinastia Joseon, trazendo histórias fictícias entre 1500 a 1800. Na maioria das vezes, os personagens são fictícios, mas o enredo obedece aos usos e costumes da época. Neste vídeo, oferecemos somente as informações relativas a este período. Em nosso canal, publicaremos um vídeo referente aos doramas dos tempos atuais. O tema abordado é muito extenso e complexo, portanto, pedimos desculpas aos historiadores pela compactação e simplificação das informações, que foram abordados de forma que se possa minimamente entender o enredo das minisséries. Em função do volume de informações, o vídeo foi dividido em 3 partes de aproximadamente 15 minutos. Caso tenha curiosidade em apenas um único tópico, localize o vídeo em nosso canal. Procure pelo assunto na descrição do vídeo e vá direto ao ponto desejado. Se você já assistiu alguma minissérie coreana de época e ver este vídeo, vai reconhecer de imediato todas as nuances perdidas e verá que o dorama é bem mais rico e profundo do que você imaginava. O sistema de governo na dinastia Joseon era a monarquia absoluta com um rigoroso sistema de castas sociais. A economia era baseada na agricultura e relativamente autossuficiente. Diferentemente da China e do Japão, a Coreia não se sujeitou à abertura de seu comércio aos países ocidentais e teve uma sociedade bem mais fechada durante grande parte da dinastia Joseon. Nesta época, a Coreia era um país que pagava tributos à China e tinha que reconhecer a suzerania ao imperador chinês. Apesar de fechada, a Coreia mantinha relações diplomáticas com o Japão e as ilhas Ryukyu, que eram as ilhas distribuídas no mar do Japão. Na passagem da dinastia Goryeo para a Joseon, o poder centralizador do monarca aumentou significativamente, em detrimento da autonomia das províncias. E as bases filosóficas da sociedade foram alteradas do budismo para o confucionismo. A sociedade coreana foi construída sobre 3 princípios fundamentais e 5 disciplinas morais. Como princípios tivemos a lealdade ao rei,
a obediência dos filhos aos pais e a diferenciação entre homens e mulheres com um viés extremamente machista. Como disciplina moral tivemos a retidão e justiça na relação entre o monarca e o povo, o amor e proximidade entre pais e filhos, a diferenciação entre marido e mulher, o estabelecimento da ordem entre os mais velhos e os mais novos e a confiança entre as pessoas. A sucessão do controle de ativos e da ordem familiar era baseado na masculinidade do sexo e na primogenitura. Isto significava que a sociedade coreana atribuiu a maior importância à hierarquia entre as classes sociais e à valorização dos mais velhos. Enfatizou os valores familiares e da manutenção da ordem e harmonia. Enalteceu a confiança entre as pessoas e instituiu um estatuto social inferior para as mulheres. A moral confucionista considerava o trabalho árduo, a verdade, a pureza, a polidez e a abstenção de comportamento impróprio como qualidades humanas desejáveis e valiosas. Para os padrões ocidentais atuais, as pessoas poderiam ser consideradas púdicas e inocentes, já que demonstrar emoções apaixonadas ou se insinuar sexualmente para uma mulher era algo que não se esperava das pessoas nobres ou educadas. Ainda hoje, esta cultura influencia o comportamento dos asiáticos em geral. O que é algo normal na sociedade ocidental pode ser desrespeitoso na Coreia. Os rituais tornaram-se mais importantes, as cerimônias em respeito aos antepassados e a necessidade de aprendizagem ao longo da vida se tornaram altamente valorizadas. Era muito importante que todos conhecessem a sua posição na sociedade e tivessem um comportamento compatível com a sua casta. A língua coreana, nos dias atuais, ainda reflete essa noção de hierarquia. Pelo uso de títulos, pronomes e palavras sinônimas mais rebuscadas, o falante sinaliza se dirige as palavras para uma pessoa sênior ou a alguém de posição social mais elevada. A comunicação direta entre o rei e as castas mais baixas era realizada com o uso de um sistema de petições escritas ou um sistema de petições oral. No sistema de petições oral, os plebeus podiam tocar um gongo ou tambor em frente ao palácio, ou peticionar verbalmente o rei durante as procissões públicas. Isto permitiu que pessoas de classes inferiores e analfabetas pudessem levar suas necessidades e anseios ao rei. O sistema legal era baseado em um código nacional, o Gyeongguk Daejeon, herdado em parte da dinastia anterior e adequada às influências do neoconfucionismo. Os cargos dos serviços públicos do Estado eram preenchidos por meio de concursos públicos e indicações políticas. No campo da saúde, prevalecia a medicina tradicional asiática baseada nos centros energéticos do corpo, a acupuntura, respiração, meditação e o uso de plantas medicinais. As práticas místicas do xamanismo eram marginalizadas e eram realizadas nas periferias e sem autorização do governo. Na religião, no início da dinastia Joseon, o budismo foi substituído pela filosofia confucionista. Somente no final do século XVIII e início do século XIX foram introduzidas as religiões católica e protestante. Em 1860, foi fundada o Tonghua, um movimento nacionalista para o renascimento do neoconfucionismo, que foi gradativamente modificada até surgir a religião shintoísta. Estas novas religiões ou movimentos entravam em confronto direto com a ordem social de castas vigente,
porque pregava a igualdade social entre as pessoas. Neste período, o confronto com as castas dominantes resultou na perseguição de católicos e os seguidores do Tonghua. Várias séries retratam dramaticamente esta perseguição. O sistema de castas que vigorou praticamente em todo o período da dinastia Joseon era composto por 5 níveis: a realeza, os Yangban, os Junjin, os Sangmin e os Tionmin. A realeza era composta pela família real e seus parentes diretos. Os Yangban eram a classe dominante, composta por nobres e aristocratas. Eles detinham o poder político, econômico e social, e eram praticamente os únicos a serem educados e com acesso aos conhecimentos para ocupar cargos públicos. Eles viviam em luxuosas casas, tinham propriedade de terras e eram servidos pelas outras classes sociais. Os Junjin eram uma classe intermediária, composta por especialistas técnicos como intérpretes, escribas, astrônomos, contadores, médicos, juristas e músicos. Eles não tinham o mesmo status social que os Yangban, mas ainda desfrutavam de certos privilégios, como acesso à educação e à propriedade de terras. Os titulares de cargos provinciais menores também pertenciam a esta classe. Eles supervisionavam a burocracia local e, portanto, eram impossíveis de serem ignorados. Muitos deles enriqueceram explorando os camponeses. Foram eles que, no século XIX, por dominarem outras línguas estrangeiras, introduziram a cultura ocidental na Coreia. Os filhos ilegítimos de Yangbans eram incluídos nesta classe em uma subclasse denominada Soe. Os Sangmin eram a classe plebeia, composta por agricultores, artesãos e comerciantes. Constituíam a maior parte da população, viviam em condições precárias e pagavam pesados impostos aos Yangbans. Eles não tinham acesso à educação formal e eram excluídos da participação política. Os Tionmin eram a classe mais baixa da sociedade. Era composta por escravos, párias, artistas e pessoas com profissões consideradas impuras, como açougueiros, curtidores e carrascos. Estes últimos chamados de Rektion. Os Tionmin eram marginalizados e discriminados, e não tinham direitos ou proteções sociais. O sistema de castas era baseado em 5 pontos. A hereditariedade, situação em que as pessoas nasciam em uma casta e, salvo raras exceções, não podiam ascender a classes sociais mais elevadas. A mobilidade social limitada. A ascensão era possível para as classes sociais intermediárias mediante a aprovação em concursos públicos ou se tornando concubina de homens de classe mais elevada. A discriminação entre as classes sociais. E, finalmente, pelo sistema de responsabilidades sociais, em que cada classe tinha seus próprios deveres e obrigações para com o Estado e a sociedade. Estamos chegando ao final da parte 1 deste vídeo. Acesse as partes 2 e 3 pelo nosso canal ou pelo link na descrição. Obrigado pela atenção e aguardo vocês no próximo vídeo.